Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março de 2021, mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Comigo, pastor Ronildo Fernandes, da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares. Eu louvo e adoro, exalto o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o qual nos deu Jesus Cristo, seu Filho amado, como nosso Salvador, o ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Louvamos a Deus por essa tão grande salvação que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que neste dia, nesta quarta-feira, a bênção de Deus seja maravilhosa em sua casa, no seu local de trabalho, em sua cidade, por onde você passar, por todo este nosso Brasil e mundo afora. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos estar lecionando aqui, a lição que foi aplicada no dia 29 de janeiro de 2011, lição de número 5, falando sobre a depravação moral. Essa lição foi comentada pelo pastor Ailson Dias, pastor de nossa igreja, Chamas do Avivamento, no bairro Vila Bretas, na rua José Carlos Pereira, em Governador Valadares, também vice-presidente do nosso ministério. Que Deus abençoe o pastor Ailson Dias, a sua família, a igreja que está no Bretas, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos os ministros do Ministério Igreja Chamas do Avivamento. Um grande abraço ao nosso pastor presidente Nival Rosa, irmã Silvia, sua esposa. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pois bem, a lição que vamos lecionar hoje, no dia 29 de janeiro de 2011, falando sobre a depravação moral, um tema pouco falado, pouco discutido, pouco ensinado nas igrejas. Por quê? Pessoas têm medo de falar, infelizmente. Pastores têm medo de ensinar. Pessoas têm medo de provocar evasão de pessoas da igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, entenda uma coisa: quando falamos a verdade, quando mostramos a Bíblia e seus assuntos, não é querendo a dispersão das pessoas da igreja, não. Nós ensinamos, mostramos a verdade, fazemos um trabalho de conscientização, e aí as pessoas verão que somos pessoas sérias, comprometidas com o Evangelho de Cristo, com a palavra de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, você, querido pastor, que está à frente das congregações do Senhor, entenda, Deus te chamou para falar a verdade, ok? Pode até doer, mas ela fala e será um dia cobrada, amém? Isto é uma grande verdade que nós temos que aprender com a Bíblia, amém? Texto áureo desta lição: pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. Verdade prática: Deus nos libertou do pecado. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13, vai mostrar para nós o que Deus fez conosco em relação ao pecado. Olha bem para você ver o que o apóstolo Paulo nos escreve nesta carta. Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião aos desejos carnais, mas servi-vos uns aos outros
pelo amor. Louvado seja Deus. Deus nos chamou para a liberdade. Né? Que tipo de liberdade? Uma vida que você se sente perdoado, uma vida que você se sente livre dos pecados, livre do que mais te atormentava, livre dos seus vícios. Mas nós agora não podemos usar da liberdade para dar ocasião aos desejos carnais, mas devemos servir uns aos outros pelo amor, ou com amor, tá? Veja bem, João 8,36, Jesus disse assim: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Amém? Glória a Deus. Leitura em classe. Romanos capítulo 1, versículos 25 a 29. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa do que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, enganos, malignidade. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado, Senhor, por estar agora realizando este programa, mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos dê graça e paz, a tua presença sempre, abençoe minha casa, minha família. Abençoe, meu Deus, os teus servos, a tua igreja, todos quantos estão assistindo este trabalho, que estão divulgando, compartilhando, se inscrevendo neste canal. Que o Senhor os abençoe, lhes dando graça e paz, a tua presença hoje e sempre, para a glória, para o louvor do teu nome, Senhor, meu Pai. Deus Santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia das pessoas, libertá-las de todo pecado, de tudo quanto não te agrada, de tudo quanto não provém de ti, de toda ação e procedência maligna, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, que eu te peço para a glória e louvor do teu nome, e abençoa a minha nação com a bênção da salvação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, queridos, Paulo, ele traz neste primeiro capítulo aos Romanos acerca da depravação moral, de como a humanidade chegou, né? A que ponto ela chegou na questão do pecado. Sodoma e Gomorra ficou para trás nesse sentido, né? Jesus mesmo disse que Sodoma e Gomorra vai se levantar no juízo e condenar muitas cidades, né? Mas olha o ponto que Paulo está falando. E agora, depois de 2000 anos, né, após os escritos de Paulo, como é que estamos? Melhores ou piores? Ou estabilizamos no pecado? Né? A verdade é uma só, que as coisas estão piorando. O homem cada dia mais se tornando pior em termos de pecado aos olhos de Deus. E Paulo disse, né, em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isto é uma verdade. Olha, meu querido irmão, Paulo, ele não só aponta o pecado dos pecadores. A igreja de Cristo Jesus, com seus pastores, evangelistas, pregadores, não só aponta o pecado da humanidade.
A Bíblia não só aponta os pecados da humanidade, mas apontamos também a graça, a misericórdia, o amor e o perdão de Deus para a salvação daqueles que creem na palavra do Senhor. E aqueles que não creem, infelizmente, como diz Marcos 16, né? Aqueles que não crerem serão condenados. O mesmo evangelho que salva, como disse Jesus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Louvado seja Deus, o evangelho que salva. Mas quem não crê será condenado. Então, meu irmão, minha irmã, então ainda a Bíblia aponta que há recurso, que há meio de salvação para o homem. Qual é o meio? Crer em Jesus para ser salvo. Louvado seja Deus. Amém? Veja bem a nossa introdução. Este assunto nem sempre é tratado com muita seriedade, mas deixar de abordá-lo torna as coisas ainda mais complicadas do que já está. A igreja não pode fazer vista grossa porque a Bíblia não faz. Portanto, devemos tratar com responsabilidade o tema. É um tema que merece a nossa atenção e atenção diligente, né? Com responsabilidade. Por quê? A verdade é uma só, as pessoas vêm para a igreja, como Jesus disse, né? Vinde como estáis. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mas é para permanecer como está? É para ser a mesma pessoa do passado? Inclusive eu, né? Quando pregavam o evangelho para mim, as primeiras vezes, eu pensava comigo e falava, olha, eu até vou para a igreja, mas eu vou do jeito que eu sou, do jeito que eu quero estar, e se Deus quiser, Ele vai me aceitar assim mesmo. E assim eu fui para a igreja, né? Mas agora com uma visão, pensando diferente, porque era um pecador, precisando da graça e da misericórdia de Deus, ainda cheio de defeitos, cheio de pecados, de maus pensamentos, mas Jesus, Ele transformou a minha vida pelo poder do seu Evangelho. Por isso que Paulo fala em Romanos 1,16, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, meu irmão, não inclui apenas perdão de pecados, inclui libertação do pecado, inclui santificação pelo poder que há no sangue de Cristo, né? Inclui responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, diante da família, diante da sociedade. Salvação inclui isso aí, tá? É um pacote, ok? Nós nos tornamos mais responsáveis quando vemos a necessidade da salvação que nos é oferecida por Cristo e devemos assim nos comportar, né, como santos, como salvos, diante da sociedade, diante da sua família. Ok? Então veja bem, Jeremias 23, 28 faz uma cobrança daquele que tem a palavra. Jeremias disse assim, aquele que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Né? Então nós da igreja temos que pregar a verdade para as pessoas. Não podemos omitir tais assuntos, porque a igreja precisa ser santificada. Porque sem a santificação, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, se eu quero ver a Cristo, eu preciso santificar a minha vida. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, ainda não é manifesto o que havemos de ser,
mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Louvado seja Deus. Então a igreja precisa se santificar. Foi tirada do mundo. No mundo vivia em adultério, vivia na mentira, na prostituição, na lascívia, na sensualidade. Vivia praticando todo tipo de pecado, né? Todo tipo de imoralidade. E vem para dentro da igreja. E às vezes praticam coisas, né? Ainda na vida conjugal, que aprendeu lá no mundo. Sexo ilícito, né? Sexo, né, avesso, contrário da natureza. Paulo está falando sobre isso aqui, que as mulheres trocaram o uso natural dos seus corpos, ou seja, passaram a ter um tipo de relação sexual que não foi preparada por Deus, tá? Não há santidade, não há santificação nisso. Aceitar que dentro de 4 paredes pode ser feito o que quiserem. Que não há limites dentro das 4 paredes. Está enganado, está equivocado, está vivendo na ignorância ainda e no pecado. E depois pergunta, por que vêm as maldições na minha casa? Né? Não sabem como surgiu o homossexualismo na sua família, não sabem como surgiu o lesbianismo na sua família, né? Não sabem como vieram as doenças. É um problema sério. Então a gente tem que entender, né, que os pastores, os líderes de congregações, precisam conscientizar a igreja que deve deixar estas práticas abomináveis diante de Deus. A Bíblia diz que os sodomitas ficarão de fora do reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 8. O que são sodomitas? Pessoas que se envolvem em práticas sexuais ilícitas, contrárias à natureza, práticas homossexuais. Isso é uma verdade. Então vamos lá, não podemos nos calar. Salmo 68, versículo 11 diz que o Senhor deu a palavra e grande foi a companhia dos que saíram a proclamando. Então nós temos a palavra, temos a responsabilidade de transmiti-la para as pessoas, ok? Conceito de moralidade à luz da Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando Deus criou o homem, definiu no seu próprio coração, na sua mente, o código ético da moralidade de conduta baseado na pureza e santidade do próprio Deus. Por isso a Bíblia diz que o Senhor o criou conforme a sua imagem e sua semelhança. Com a queda, o código ético da moralidade foi alterado na mente do homem caído. Por isso que, moralmente, o pecador não se importa com a honestidade da conduta pessoal e social. O homem caído não tem noção do que é verdadeiramente correto diante dos olhos do Senhor. Ao ser escravizado pelo pecado, a moralidade da santidade e pureza divina desapareceu da sua mente. Por isso, a habilidade de atropelar tudo o que diz respeito à conduta determinada pela vida santa. Ninguém consegue ser santo se não estiver totalmente
controlado por Deus. Louvado seja Deus. Veja bem, o que pode mudar a vida do homem no sentido moral? Tem pessoas que tomam opinião, falam, eu vou mudar de vida, e muda por si próprio. Ok, isto é louvável. Mas é sinal de arrependimento? Não. É sinal de que reconheceu em Cristo o Salvador, o perdoador de pecados, o libertador? Também não. É apenas uma consciência adquirida de que estava andando errado e que precisava mudar. Eu já tomei esse tipo de atitude na minha vida sem ter conhecido a Cristo, né, no sentido literal da palavra. Como assim? Vivia na prática da paquera, mas um dia eu senti, isso não é bom para mim, isso não é correto. Então passei a assumir compromisso de namoro visando o casamento. Isso para mim foi importante, mas não dizia respeito à minha salvação. Mas agora eu entendo que é preciso, além dessas opiniões, entregar a vida a Cristo, né? Para que Ele nos salve, nos perdoe, nos liberte do pecado que nos acusa diante de Deus. Por quê, meu irmão? Opinião de transformação de vida, de mudança de comportamento, por si só ela não salva. Nós temos um exemplo na Bíblia, Atos capítulo 10, de Cornélio. Cornélio era um homem que fazia orações a Deus, que dava esmolas, e a Bíblia diz que as suas orações, as suas esmolas subiram diante de Deus. Mas um dia, às 3 horas da tarde, ele estava orando e ele teve uma visão de um anjo, né, de um varão, falando com ele, manda chamar a Pedro para que te anuncie o que você precisa ouvir. O que Cornélio precisava ouvir? A respeito de Jesus, da sua salvação. Está lá em Atos capítulo 10, dê uma lida e medite, você vai ver um homem com um comportamento perfeito, né? Orava, dava esmolas, era um capitão de exército, tinha uma família, tinha amigos, vivia rodeado por um grande grupo de pessoas. Era um homem bom, era um homem justo, né? Mas precisava de Cristo. Então, o padrão de moralidade sem Cristo não salva. O padrão de imoralidade sem Cristo também, pior ainda, né? Mas agora o que Deus ama, né, e aceita é uma pessoa que o reconhece, que teme a Ele, né, e que procura andar segundo a sua palavra. Atos 10, 34. Ok? Então veja bem, o que o homem precisa para mudar a sua vida? A palavra de Deus. O homem precisa da palavra de Deus para mudar a sua vida, em todos os sentidos. Não é salvo, vai ser salvo. Não é liberto, vai ser liberto. Não é perdoado, vai ser perdoado. Não era povo de Deus, agora vai ser povo de Deus. Não era santo, agora vai ser santo. Né? Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque disse assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, a partir do momento que o homem para ouvir a palavra, tem interesse pela palavra, ele vai passar, né, a temer a Deus. Salmo 119, versos 9 e 11, o salmista diz assim, como purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No verso 11 ele diz, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja Deus. Então o homem precisa da palavra de Deus para temer a Deus e ser um santo homem de Deus. Tá? É interessante que a gente precisa ter uma vida controlada por Deus. Né? Por isso ele envia o Espírito Santo. Né? Lá no passado, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus ele observou que os homens estavam cada vez piores. Os filhos de Deus, né,
casavam-se com as filhas dos homens, né? Se misturavam, né? E o que aconteceu? Foram esfriando na fé, se tornando violentos, pecadores, né? Exímios pecadores contra Deus, e aborreceram a Deus de tal forma que Deus, né, projetou em destruir toda a humanidade por meio de um dilúvio. Mas eu louvo a Deus que ele achou ainda Noé, né? E por causa de Noé, da sua fé, do seu temor a Deus, nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Mas olha o que Deus disse em Gênesis 6, versículo 3. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pelo que os seus anos serão apenas 120 anos. Deus não estava falando do tempo de vida particular de cada um. Ele estava falando do tempo da humanidade dali para frente. Deus daria ainda um tempo de 120 anos para um arrependimento, né? E o que acontece? 100 anos depois que Deus chamou Noé no meio daquela geração pervertida, o que acontece? Deus envia o dilúvio e destrói a humanidade, salva apenas Noé e sua família. Então Deus os deixou de lado. E é isso que está acontecendo hoje, né? Como Paulo escreveu, que Deus os deixou de lado aos seus próprios desejos, às suas concupiscências carnais, para desonrarem os seus corpos entre si. Então, quando o homem prostitui, quando o homem vai para o homossexualismo, quando a mulher vai para as práticas de lésbicas, né, lesbianistas, o que acontece? Elas estão desonrando, eles estão desonrando seus corpos entre si. Deus os deixou de lado. Não que Deus não os ame, não que Deus não queira salvá-los, né, não queira libertá-los. Mas, infelizmente, a gente observa que a consciência de muitas e muitas dessas pessoas estão cauterizadas. O diabo conseguiu cegá-las, né? A gente olha Paulo falando na carta aos Coríntios, porque o Deus deste século cegou o entendimento de todos para que não vissem a glória de Deus. Paulo estava falando dos ímpios, né? Foram cegados pelo diabo. E assim estão cegos, acreditando que as suas práticas homossexuais, que as suas práticas de prostituição, de fornicação, né, de relações sexuais ilícitas, não os levarão para o inferno. Estão extremamente equivocados, errados diante de Deus e diante da sua palavra. Deus não aceita isso, isto é abominação. Tá? Então veja bem, o homem precisa de Deus para ser livre destes pecados. Precisa da palavra, a palavra liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E quem é que pode convencer o homem do pecado? O Espírito Santo. Por isso que Deus o enviou para estar com a igreja. Jesus disse que o mundo não pode receber, que o mundo não conhece o Espírito Santo e que ele habita em nós. E nós o conhecemos. Então o Espírito Santo que mora em nós, ele testifica ao nosso coração o que é pecado, né? E nós temos que entender que devemos abandonar, largar o pecado, ok? Depravação da moralidade social. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Paulo escreveu que Deus não nos chamou para o pecado, mas nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Tá? Também 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, diz que o Espírito Santo habita em nós. Ok? Então entenda que é o Espírito Santo quem coordena a nossa vida, quem deve nos governar. Paulo, ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se não me falha a memória, ele fala assim, olha, já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, por aquele que muito me amou. Então Cristo passou a dominar a vida de
Paulo. E eu quero, né? Você deve querer, nós temos que querer que Cristo domine de fato as nossas vidas. Amém? A depravação moral. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. É difícil discernir hoje o que no sistema social pode estar certo. O pecado já infectou a todos os conceitos da vida moral, e para dizer o que está certo ou errado na conduta das pessoas se tornou complicado. A maldade criou raiz como se fosse um câncer, que aos poucos afeta todo o organismo. Estamos vivendo dias em que é quase vergonhoso ser considerado honesto e amar a justiça. Os valores da moralidade não faz muito sentido para a maioria dos homens. Nem os cabelos brancos, nem a face das pessoas são reverenciadas. A vida humana vale menos do que os bens materiais. A honra das famílias vale menos que um centavo. A corrupção é avaliada como algo muito bom e muito desejada pela maioria dos homens. A pureza da sexualidade é considerada mesquinha e ultrajante. Até os animais teriam vergonha se pudessem compreender das práticas depravadas da vida sexual da maioria dos homens. O que acontece hoje? Falar do pecado, para muitos, isso não importa mais. O que é pecado, o que deixou de ser pecado, o pecado dele não é pecado para mim, o meu pecado não é pecado para ele. Isto é o que estamos vivendo neste tempo, tá? Neste século, vivendo o relativismo. E aí as pessoas vão se aceitando, vão concordando com o pecado alheio. Aí eu aceito ele como ele é, ela me aceita como eu sou, e aí vai vivendo na prática da imoralidade. E a gente tem assistido absurdos dentro e fora da igreja a respeito da imoralidade. E quando alguém se levanta contra, ele é rechaçado, ele é calado, não lhe dão oportunidade para falar, não tem uma mensagem aceita e por aí afora. Então, meu irmão, minha irmã, estamos vivendo a questão do relativismo, em que as pessoas estão aceitando-se como elas são e não estão compreendendo que o que estão praticando é pecado e que não agrada a Deus. E Deus não está aceitando isto. E a gente tem que entender, que vai chegar o dia do juízo, o dia da ira de Deus, o dia da cobrança. Então o pecado, ele arde, ele incomoda Deus. Deus não aceita os nossos pecados. Por isso que Isaías profetizou no capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não vos ouça, mas o vosso pecado, as vossas iniquidades, as vossas transgressões têm causado barreiras entre vós e o vosso Deus. Então Deus, ele colocou um muro cercando para não nos ouvir. Isto é uma verdade, tá? Por causa dos nossos pecados, Deus não está aceitando. Meu querido irmão, minha querida irmã, parece que a sua vida ela vai bem,
né? Parece que tudo está certinho, né, com seus erros, você se acostumou com seus erros, você se acostumou com seus pecados. Mas entenda, no final do caminho, né, tem um encontro, tem a prestação de contas de como vivemos a vida. Hebreus capítulo 4, versículo 13, né, está escrito que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, Deus, tem caneta e papel e está anotando, tem filmadora, está gravando. Né? Meu querido irmão, minha querida irmã, abandone o relativismo. Olhe a Bíblia, o que a Bíblia diz acerca do que é e do que não é pecado. Você faria uma lista enorme de pecados, mas pecado é aquilo que na verdade vai te separar de Deus nesta vida e na eternidade também. Se aqui neste mundo você já não sente a presença de Deus, você não fala com Deus, você não ouve a voz de Deus, você não ouve um pregador sendo usado por Deus, você não consegue sentir que é Deus que está falando, quer dizer que você já está separado de Deus aqui nesta vida. E que você precisa mudar de atitude. Deixar de ouvir a Deus é uma situação que me incomoda. Sabia disso? Deve incomodar você também. Né? Porque Deus salvou o homem para se relacionar com ele. O pai falando com os filhos, o Criador se comunicando com a criatura. Né? O Salvador se comunicando com os salvos. Ficar sem ouvir Deus falar, por palavra, por pregador, por sonho, por profeta, né? Isto me causa incômodo na alma. Então eu entendo que eu preciso de relacionar com o meu Deus, com o meu Salvador, com o meu Criador, com o meu Pai. Né? Então veja bem, nos tempos do profeta Oséias, o mundo, né, estava como hoje. Né? Vamos ler para você ver que estes pecados que nós estamos vivenciando hoje não é coisa somente do nosso tempo. Isto vem gerações após gerações, gerações após gerações, ou seja, está mostrando a longanimidade de Deus e a sua misericórdia para com muitos em todas as gerações. Em cada geração Deus tem salvado vidas. Louvado seja Deus. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 1 a 6, né? Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia o profeta, contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pois bem, irmãos, isto é coisa de todos os tempos, de todas as gerações. Eu quero dizer a você, por que está durando tanto tempo? Porque Cristo Jesus, como disse o apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17, né?
Ele diz que Cristo Jesus trouxe a graça de Deus. Moisés deu a lei, mas Cristo trouxe a graça e a verdade. Então, hoje, nós somos uma geração contemplada pela graça de Deus. A graça de Deus é favor imerecido, tá? Ou seja, nenhum de nós merecíamos estar aqui por causa dos nossos pecados. Mas nós estamos aqui hoje por causa da graça de Deus que foi trazida por Cristo. Então, quando você olha em especial para você que é salvo, você vai dizer como Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo apontou seus pecados, foi blasfemo, perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão, arrastou muitos cristãos, fechou igrejas, lutou diretamente contra Cristo. Então, o que Paulo viu? Que ele não era merecedor de ser chamado apóstolo, não era merecedor da salvação. Por isso que ele fala acerca da graça do Senhor. Então, veja bem, o que está acontecendo é o que vai acontecer, né? No futuro vai acontecer o que aconteceu com Sodoma, com Gomorra, com aquelas pequenas cidades que estavam à volta dessas duas cidades, nas campinas do Jordão. O que vai acontecer é o que aconteceu com Pompeia no ano 79 depois de Cristo. Sodoma e Gomorra são conhecidas mundialmente, universalmente, pelas suas imoralidades. Pompeia, 79 anos depois de Cristo, né? Uma cidade que fica aí a quase 30 quilômetros de Nápoles, vizinha do vulcão Vesúvio. O que aconteceu? Aquele vulcão entrou em erupção e destruiu aquela cidade, matou os seus moradores, e foram conservados em cinzas. Tá? E o que acontece? Quem visita hoje o sítio arqueológico de Pompeia vê as práticas imorais pintadas em paredes. Já pensou o que é isso? Né? E há imagens, né, fortes acerca da imoralidade sexual de Pompeia. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que foi o juízo de Deus, uma amostra da ira de Deus contra os ímpios pecadores. Tá? Então, veja bem, nós temos que entender que Deus é amor, mas também é justiça, e vai ter o dia do juízo, o dia da cobrança. A perda da postura moral. A primeira causa da condenação apresentada é o lesbianismo, ou seja, as mulheres mudaram o uso natural dos seus corpos, né? Passaram a se unir também com mulheres em práticas sexuais, lesbianismo, né? E isso foi cobrado e está sendo cobrado. A depravação das mulheres se tornou notável naqueles dias, já não era só uma questão de ritual pagão, mas de vício, como acontece nos dias de hoje também. O pecado apagou da mente toda a luz da consciência da ética moral, e a vida tomou os aspectos do sistema de vida do mundo animal. Mulheres se relacionando sexualmente com mulheres, formando casais, uma afronta à sabedoria criadora de Deus. A segunda condenação apresentada é o homossexualismo masculino, uma difamação moral aos conceitos divinos, um ataque violento aos propósitos divinos da criação humana, uma gravíssima ofensa ao projeto do Criador do Senhor, né? Ao projeto criador do Senhor. Homens tendo relação íntima com homens, uma atitude muito pior do que um animal e, acima de tudo, diabólica. Meu irmão, minha irmã,
a prática homossexual entre mulheres e homens, né? Mulheres com mulheres, homens com homens, isto é uma abominação aos olhos de Deus. Se você for ler no livro de Levítico, capítulos 18 e 19, né, você vai encontrar Deus falando acerca dessas práticas que eram praticadas no Egito e também na terra de Canaã, onde os israelitas já haviam morado, né, que era no Egito, e iriam habitar a terra de Canaã. E Deus disse que os cananeus seriam expulsos diante deles por causa desse tipo de prática de pecado, tá? Homossexualismo, depravação moral, né? Fornicação, prostituição, idolatria, avareza, todo tipo de imoralidade, todo tipo de abominação que cometiam contra Deus. Aí você pergunta, mas o Velho Testamento não foi anulado pelo Novo? Não. O Novo Testamento, ele é a confirmação do Velho Testamento. O Velho Testamento, com todos os seus símbolos, tipologias, sombras, figuras, se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, né, em Mateus 5,17, que ele não veio para abrogar ou destruir a lei, mas veio para cumpri-la. Ela cumpriu em Cristo. Você pode observar nos evangelhos que sempre vai ter uma expressão assim. E tudo isso se cumpriu, né, de acordo com o que fora dito com o profeta, pelo profeta. Tudo isso se cumpriu, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse conforme as Escrituras. Então, meu querido irmão, o Novo Testamento é uma confirmação do Antigo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós temos que entender que o Velho Testamento ensina a igreja de hoje, tá? Não somente o velho, como também o novo. Então a gente aprende isso e a gente entende que houve muitas mortes por causa desses tipos de pecado. Está em toda a Bíblia, tá? Romanos 6:23 tem a sua parte A dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, se olhar para o meu pecado, eu já deveria estar morto. A Bíblia diz isto, mas olhando para a parte B deste versículo, eu louvo a Deus, que ao mesmo tempo ele mostra uma sentença condenatória para os pecadores, ele mostra, né, a anulação da sentença, que diz assim, mas graças a Deus, né, que nos dá a vida por meio de Cristo Jesus. Então, quando você crê em Cristo, você ganha vida. Quando você permanece no pecado, você ganha a morte. Então veja bem, ponto 4, juízo de Deus aos depravados. Deus os entregou às paixões infames, Deus os deixou à sua própria sorte. A gravidade da situação é tão acentuada que o juízo aparece antes da exposição completa dos fatos. O juízo foi declarado numa expressão que caracteriza a trágica condição moral dos gentios. Ser abandonado por Deus no sentido de ser entregue para emergir no poço repugnante das trevas, anuncia também o ponto máximo da rejeição divina. É tão vergonhoso e deprimente a situação que Deus anula qualquer possibilidade futura de comunhão com as pessoas que vivem nesse patamar. Não podemos pensar que Deus desistiu ou se cansou de fazer alguma coisa para mudar a situação dos pecadores nesse sentido. A rejeição à verdade e a entrega completa aos desejos concupiscentes é a causa do desprezo da parte do Criador, né? Então a gente observa, como já falamos, né, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, né? Então Deus retirou o Espírito Santo antes
do dilúvio. Tá? Mas eu louvo a Deus que Deus ainda enxergou alguém chamado Noé, e só ele e a sua família foram salvos. Veja bem, o Salmo 9,17 diz assim, que os ímpios e aqueles que se desviam de Deus serão lançados no inferno. Então, meu irmão, minha irmã, existe um juízo para quem vive na impiedade e para quem abandona os caminhos do Senhor. Então entenda que Deus os deixa seguir a vida como eles querem. Mas entendam, vai ter o dia da prestação de contas. Eclesiastes 3,15 diz que Deus pedirá conta de tudo que se passou. Tá? Então entenda isso. Vai chegar o dia do juízo, o dia da cobrança. Sentença declarada. A sentença declarada é a morte. Devemos prestar muita atenção ao verso 32, porque a condenação não é só para os que praticam, mas também os que são coniventes com a situação. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas coniventes com a situação. Não importa como você é, como você vive, o que você faz, o que você deixou de crer ou de acreditar, né? Parece que não está nem aí e o pecado dele não faz diferença para ele, para outra pessoa, né? Então entenda que todos que assim se comportam, se calam diante do pecado, também vão ter o mesmo juízo. Aprenda uma coisa. Você acha que o deputado, a deputada, o senador, o vereador, né, ou o governador, ou o presidente, o político, que é responsável por legislar, que é responsável por sancionar uma lei, aceitando esse tipo de lei, você acha que ele quer o seu bem? Não. Ele quer o seu voto. Ele não te respeita. Ele não está nem aí para você se você é gay, se você é lésbica, o que você é. Interessante para ele é a permanência no poder, é a manutenção dos seus altos salários, dos seus auxílios, das suas benécias do cargo, né? Com o status que ele tem de ser deputado, de ser senador, governador, prefeito, vereador. E o que ele quer é só o seu voto e mais nada. Ok? Agora, quando você tiver AIDS, quando você tiver uma doença, né, relacionada à promiscuidade, uma doença sexual, infecto-contagiosa, que você estiver morrendo porque você contraiu uma doença por causa da prostituição e da promiscuidade, você acha que ele vai te visitar no hospital? Você acha que ele vai chorar por você? Não. Milhões de pessoas estão com AIDS. Milhões de pessoas estão morrendo com AIDS. Maioria homossexual. Isso é uma verdade. Tá? Isso é uma grande verdade. E ninguém vai te visitar. Ninguém vai chorar por você. Pode ter certeza disso. E ainda que eles queiram fazer alguma coisa, não poderão. Por quê? Não tem cura. É a sentença de Deus. Tá? E a única coisa que pode te curar de verdade, se você cair numa situação dessa, é você crer que Deus pode te curar, te salvar por meio de Jesus, perdoar os seus pecados. Eu creio que Ele pode te curar também. Ainda que Ele não te cure, mas Ele pode te salvar. Pode ter certeza. Então existem sentenças para as pessoas. E as pessoas que se calam são covardes, são más. Tá? E a Bíblia diz, né, na relação de Apocalipse 21, versículo 8, que a primeira pessoa que vai ser sentenciada ao lago de fogo, ao inferno eterno,
são os covardes, aqueles que se calam, que não falam para você a verdade, que não estão nem aí para a sua alma, que conhecem a palavra de Deus, mas aceitam o seu pecado. Tem muita igreja hoje que aceita o homossexual, aceita a lésbica, aceita o pedófilo, aceita a pessoa que vive, né, na prática do incesto, vive na bigamia ou na poligamia. Hoje tem igreja para todo gosto, isso é uma verdade. Mas palavra de Deus é uma só, ela não muda, tá? A Bíblia Sagrada é uma só e ela não muda. Ela permanece para sempre. E é por meio dela que Deus vai julgar as práticas dos homens. Que vai julgar a vida dos homens. Ok? Então entenda, meu irmão, minha irmã, que os covardes, tantos que estão dentro da igreja ou fora da igreja, serão lançados no fogo do inferno. Tá? E tem muito pastor se acovardando por aí, com medo de perder o rebanho, com medo de perder a igreja. Pastor que fala a verdade nunca perdeu a igreja, pode ter certeza. Se saíram, é porque não aceitam a palavra. Se saíram, é porque não querem dar crédito ao que vai acontecer. Então, meu irmão, você que é pastor, dirigente de igreja, de congregações, né? Responsabilidade, tenha a responsabilidade de pregar a palavra como ela é. Porque vai chegar o dia do juízo, o dia da cobrança, Malaquias 4, 1 e 2. A Bíblia diz que aquele dia vem ardendo como fogo. Tá? Romanos 14, versículo 12, está escrito que todo joelho confessará ao Senhor e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vai ter o dia da prestação de contas. Tá? Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, vamos ler para você entender o que estamos falando, o que diz Salomão neste livro. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O dia do juízo vem, pode ter certeza disso. Não vai faltar na história da humanidade o dia do juízo de Deus. Tudo que foi falado na Bíblia acerca de Jesus se cumpriu fidedignamente. E o juízo vai acontecer, pode ter certeza. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta lição não foi escrita pelo pastor Ailson Dias, comentada por ele, com o intuito de apenas mostrar que há uma condenação, mas que há misericórdia e há perdão da parte de Deus para aqueles que se arrependem e abandonam os seus pecados. Entendam isso. Deus quer que os homens venham ao conhecimento da verdade e se arrependam para que possam ser salvos. Este é o objetivo maior de Deus em mostrar o pecado do homem. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Olha, terça e quinta-feira, às 9 horas da manhã, o programa Boa Palavra com Ailson Dias, com o pastor Ailson Dias. E de segunda a sexta, meio-dia às 13h30, programa Chamas do Avivamento com o pastor Edneuton Saturnino e sua esposa, irmã Elaine, no Facebook e na Rádio Web, ok? E comigo, né, de segunda a sexta, às 15 horas da tarde, no YouTube e também no Facebook, programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Se você tem visto em nosso programa uma seriedade, né, você tem visto que estamos falando a palavra de Deus com verdade, se inscreva no nosso canal, compartilhe, tá? E
façam a propaganda do nosso trabalho. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. E eu te espero amanhã, se Deus quiser e dê tudo certo, às 3 horas da tarde, no YouTube e também no Facebook. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.